Fala pessoal, chegamos ao nosso quinto vídeo da série, onde vamos falar de realismo, naturalismo e parnasianismo, que são três movimentos que marcam o final do século XIX e que aparecem muito nas questões do Enem. Nesse primeiro vídeo, a literatura brasileira vai deixar de lado a idealização romântica para assumir um olhar científico, crítico e também estético. Primeiro, precisamos entender o contexto histórico. O final do século XIX foi um período de profundas transformações. Na Europa surgem ideias que vão mudar a forma de pensar, como o positivismo, o determinismo e a teoria da evolução de Darwin. É a ciência ganhando espaço e influenciando todas as áreas do conhecimento. No Brasil, vivíamos a crise da monarquia, a pressão pelo fim da escravidão e o crescimento das cidades, além de também uma elite que era cada vez mais próxima dos valores europeus. Nesse cenário, a literatura não podia ser mais apenas emoção ou exaltação da pátria. Ela precisava assumir um tom crítico e analítico. É aí que surge o realismo, que foi um movimento que se manifestou principalmente na prosa, com foco em narrativas que analisam a sociedade de uma forma muito objetiva. O grande nome brasileiro é Machado de Assis, que em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro ironiza a elite carioca, expõe contradições humanas e revela hipocrisias sociais. O realismo, então, se caracteriza pelo olhar psicológico, pela descrição objetiva e pelo narrador crítico que desmonta as ilusões românticas. Mas junto com o realismo, temos o naturalismo, que vai ainda mais longe. Influenciado pelas teorias científicas e deterministas, o naturalismo trata o ser humano quase como um objeto de laboratório. O escritor observa como hereditariedade, meio e instinto moldam o comportamento humano. Aloysio Azevedo é o grande exemplo dessa corrente em romances como O Mulato e O Curtiço. Na literatura naturalista, o indivíduo não tem liberdade total de escolha. Ele é produto do ambiente em que vive. E por isso os personagens aparecem muitas vezes dominados pelas condições sociais e biológicas. Enquanto isso, na poesia surge o parnasianismo, que se opõe tanto ao sentimentalismo romântico quanto ao engajamento social. A ideia dos parnasianos é cultivar a perfeição formal. Sonetos bem estruturados, versos metrificados, rimas mais ricas, imagens visuais bem elaboradas. E dentro do parnasianismo, a gente tem alguns autores, que seriam Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, que são os principais representantes dessa estética, e eles colocam comumente a forma do poema, a forma do texto, acima do conteúdo que está ali expresso. O lema é quase a arte pela arte. O objetivo é construir um poema perfeito, como se fosse uma escultura. Se o romantismo derramava emoção e subjetividade, o parnasianismo contém e controla, privilegiando a técnica e a harmonia. Vamos então analisar juntos uma questão do Enem que traz um soneto do poeta Raimundo Correia, um dos grandes nomes do parnasianismo no Brasil. O texto descreve o pôr do sol. Vejam como o poeta constrói imagens visuais muito detalhadas. Céus de ouro púrpura, pálpebra do dia, vértices de chamas aureoladas. O eu lírico não está abrindo o coração, nem narrando suas dores pessoais. O que vemos é uma espécie de pintura em palavras, uma descrição ornamental da natureza. É como se o poema quisesse ser belo por si só, como uma obra de arte que não precisa de justificativa. O comando da questão lembra que o soneto, por seu formato fixo, foi especialmente valorizado pelos parnasianos porque permitia disciplina, rigor e simetria. A pergunta então é, qual elemento do poema remete a essa estética? Vamos às alternativas. A letra A fala em metáforas inspiradas na visão da natureza. De fato, temos metáforas, mas isso não é algo exclusivo do parnasianismo. Poetas de várias épocas usaram metáforas. A letra B fala em ausência de emotividade pelo eu lírico.
É verdade que o poema não é subjetivo como no romantismo, mas essa ausência é apenas uma consequência, não o traço mais marcante aqui. Já a letra C sugere uma retórica ornamental, desvinculada da realidade. Isso pode até se aplicar em alguns casos, mas o poema está ligado a uma cena concreta, né, que seria o pôr do sol. Então não é totalmente desvinculado da realidade. Já a letra E, por último, fala em vínculo com temas da antiguidade clássica. Embora os parnasianos gostassem de referências clássicas, esse poema específico não traz mitologia ou elementos antigos. Então, a melhor resposta é a letra D, o uso da descrição como meio de expressividade. Esse é o coração da estética parnasiana. Descrever a natureza ou objetos de forma minuciosa, quase escultórea, usando palavras como se fossem pinceladas. O conteúdo não é um drama pessoal nem um apelo político. A beleza está na própria forma, na construção do soneto, na escolha do vocabulário e nas imagens visuais. O que o Enem queria avaliar nessa questão? Que o aluno fosse capaz de perceber a diferença entre poesia engajada ou sentimental e poesia formalista. O parnasianismo, especialmente em Raimundo Correia e Olavo Bilac, não buscava emoção derramada, mas perfeição formal, equilíbrio e clareza. Então, a grande lição aqui é, se no romantismo a poesia era subjetiva e nacionalista, no parnasianismo ela vira uma arte pela arte que se preocupa com rima, métrica e descrição. Agora, sobre realismo e o naturalismo, muitas vezes o Enem vai dar um trecho e pedir que você identifique o tema, o estilo do autor ou a crítica social presente. Pode ser também que compare textos de épocas diferentes, pedindo que você perceba a diferença entre o idealismo romântico e a objetividade realista ou naturalista. Outra forma muito comum é a relação com a atualidade, temas como desigualdade, violência, preconceito ou conflitos sociais podem ser analisados a partir de um texto realista ou naturalista. Então, quando encontrarem um texto e estiverem em dúvida se é realismo ou naturalismo, façam a si mesmos essas perguntas. O que o autor está criticando na sociedade? Por exemplo, se o texto mostra corrupção, hipocrisia ou desigualdade, você está diante de traços realistas. Se mostra personagens predestinados, por assim dizer, pelo ambiente ou pela genética, é mais naturalista. Outra perguntinha boa de se fazer. Como o autor descreve os personagens e o ambiente? No realismo, os personagens são mais complexos e psicológicos, e o ambiente é detalhado, mas com tom crítico ou reflexivo. Já no naturalismo, as descrições muitas vezes são mais cruas, apesar de também serem detalhadas. Além disso, algumas descrições são quase científicas, ressaltando instintos, vícios, doenças e o impacto do ambiente. Recapitulando, se você encontrar um soneto formal, cheio de imagens visuais e descrições ornamentais, pense em parnasianismo. Se o narrador analisa subjetividades, contradições humanas e instituições sociais com ironia, estamos no realismo. Se a narrativa mostra personagens dominados pelo meio, pelo ambiente ou pela biologia, estamos diante do naturalismo. Esses três movimentos fecham o século XIX literário e mostram como a literatura brasileira transitou da emoção romântica para a objetividade crítica e científica. No próximo vídeo vamos ver como o simbolismo e o pré-modernismo abrem caminho para a grande revolução modernista de 1922. Até lá!